Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Olá pessoal, nós estamos dando início a mais um episódio do SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Vocês devem estar observando, nós estamos numa nova roupagem, novo estúdio, sempre com o objetivo de trazer as informações mais atuais do agro, numa linguagem descontraída, num bate-papo bem informal. Hoje o tema é nutrição foliar, adubação foliar e estresse vegetal. Eu sou o professor Luiz Reinaldo Aleone, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc e coordenador do programa Solo Agro. Ao meu lado está o Dr. Walter Casarim. Walter, obrigado por sua participação. Sou eu que agradeço, Aleone. Muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. Eu fico muito feliz porque, como parte do Solo Agro, né, que eu sou professor há algum tempo já, e vendo o caminhamento que a gente está tendo em outras áreas, além das aulas, né, isso fica muito amplo a nossa busca por conhecimento ou a nossa compartilhamento de conhecimento. Então, o convidado hoje vai trazer grandes informações para a gente. Vamos já colocar um pouco de responsabilidade nele, né? Acho que é importante isso. Tá? Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado, Walter. Por falar em convidado, o convidado de hoje é o professor Tiago Tesoto, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. E, Tiago, por favor, se apresente, dá alguns detalhes do seu currículo, não precisa falar tudo, senão vai ocupar o podcast inteiro. Fala das principais atividades. Obrigado pelo convite, você que está há pouco tempo no departamento, é uma das mais recentes aquisições do nosso departamento. E comenta um pouco da sua carreira, depois a gente entra mais exatamente no assunto de nutrição foliar e estresse vegetal. Legal. Bom, obrigado pelo convite, professora Leone. É um prazer estar dividindo esse podcast junto com o Dr. Casarim, amigo aí de longa data. Então, sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc em 2008. Então, esse ano, completando 15 anos de formado, né? Já tem aí uma estrada percorrida. Fiz mestrado e doutorado na Exalc também, na área de fitotecnia, com nutrição e fisiologia de café. Depois passei um tempo lecionando numa fundação em São João da Boa Vista. Participei aí por 5 anos dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma multinacional do setor de fertilizantes especiais. E ano passado, tentando aí voltar para um sonho antigo de seguir na área acadêmica e de formar recurso humano para trabalhar na agricultura, né, essa importante área do nosso país, me desafiei aí na carreira de docência, que então desde junho de 2022 estou aí como o novo, né? Apesar de tão novo, não tão novo assim, né? Já tenho uma certa idade, mas um novo professor responsável pela disciplina de nutrição mineral de plantas da Exalc. Legal. Bom, vamos direto então ao assunto. Tiago, Walter, o tema estresse vegetal está sendo muito comentado, né? As variações climáticas, as mudanças que estão acontecendo. Numa região chove muito, numa região chove pouco, e tem toda a parte de nutrição envolvida nisso, né? Então, de uma forma resumida, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, Tiago, o que é o estresse vegetal, né? E por que a nutrição da planta tem a ver com o estresse vegetal? Legal. Essa é uma pergunta que geralmente a gente sempre ouve, né, nas rodadas, falar, essa planta está estressada, a planta está estressada. Eu costumo dizer que o estresse é a mesma coisa quando a gente vai ao médico. O médico não sabe muito bem o que a gente tem ainda naquele primeiro diagnóstico e ele fala, você está com virose. Então, quando a gente pensa em estresse de planta, na verdade é uma condição
em que, por efeito de intensidade, de duração, a planta ela não consegue lidar com alguns agentes, que a gente chama isso de espécies reativas de oxigênio, que danificam seu metabolismo. Então, a planta sempre está produzindo espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio são sinalizadores na planta. Só que toda vez que ela não consegue limpar, faxinar essas espécies reativas de oxigênio, eu tenho um dano, e esse dano é o que a gente chama de estresse. Legal. E como que a nutrição da planta, né? Como que o estado da planta em termos de nutrição mineral está relacionada ao estresse? Isso. A nutrição, quando a gente olha pela composição da planta, 95% é carbono, hidrogênio, oxigênio, que a gente nem está se preocupando em fornecer isso para a planta se desenvolver e crescer e completar o ciclo. Só que tem 5% da sua composição, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, os micronutrientes, que eles são constituintes de processos que grande parte deles estão presentes na capacidade da planta em lidar com esses agentes. Então, a nutrição, ela é a base, ela é o alicerce para que os processos bioquímicos, e quando eu agrupo alguma série de processos bioquímicos, a gente tem o processo fisiológico, que é a interação do desenvolvimento com o ambiente, esses nutrientes eles são constituintes. Então, se eu tenho uma limitação nutricional, eu posso prejudicar como que a planta ela vai lidar com esses agentes, e toda vez que ela passa a capacidade de ela lidar, de reduzir esses agentes estressores, eu tenho um dano reduz produtividade, e aí a gente não explora o potencial de cada cultura em termos de produtividade por área. Muito legal. Tema extremamente importante nessa relação solo-planta. Walter, gostaria de contar com a sua participação, um comentário, uma pergunta. Vamos debater um pouquinho o assunto aí. Esse é um tema que hoje está muito presente na nossa agricultura, até porque as plantas hoje vivem em estresse constante, seja por clima, seja por pragas, doenças, mas isso é uma coisa que a gente tem visto muito presente na agricultura. E parece, Tiago, que essa pressão de estresse ela se torna importante muito em relação aos produtores procurando cada vez mais produtividade, aumentar essa produtividade. Então, ela fica mais sensível, as plantas ficam mais sensíveis a esses processos de estresse. Mas uma coisa que eu queria, já que o professor Eleone comentou sobre a parte nutricional, tem alguns nutrientes que têm uma relação direta assim, com o estresse, seja ele o estresse ambiental ou o estresse de pragas, doenças. É legal, Casarim. Quando a gente olha para os nutrientes, todos eles são importantes. Então, didaticamente, e até na legislação, a gente divide em macronutrientes primários, macronutrientes secundários, micronutrientes, e muitas vezes essa divisão por ordem de grandeza, ela acaba que a gente muitas vezes fala, se é micro, depende de pouco nutriente, então ele não é importante. Mas quando você pega para o pleno funcionamento da planta, todos eles são importantes. Mas a adubação com NPK, via de regra, a gente se preocupa mais porque é onde está o maior investimento, a maior resposta em incremento de produtividade. Mas os micronutrientes, eles são, grande parte deles, eles são constituintes de enzimas que fazem essa faxina na planta. Então, e muitas vezes a gente, por se preocupar muito mais numa correção de solo, numa adubação, a gente acaba limitando a importância do micro, e aí muitas vezes é onde que a gente peca em aumentar ou estabilizar a produtividade, explorar o potencial produtivo. Então os micronutrientes, eles são sempre, muitas vezes, deixados de lado
pela quantidade que a planta exige para completar seu ciclo. E eles têm uma função extremamente importante dentro desse processo de redução de estresse, né? Ou tentar driblar esse estresse que a planta está passando. Tiago, talvez eu vou citar um nutriente que ele não é reconhecido como um elemento essencial para a planta, né? Que é o selênio. E a gente vê ultimamente alguns cientistas, alguns pesquisadores falando desse nutriente, né? Você considera que esse pode ser o próximo micronutriente essencial para a planta ou nós estamos avançando muito? Não, a gente tem observado, né, essa discussão, ela está bem em evidência dentro da nutrição de plantas. Então, inclusive, no último o colóquio de Plant Nutrition, que foi em Foz do Iguaçu, que ocorre aí de cada 3, 4 anos, um painel foi: será que a gente tem outros elementos que podem ser classificados como nutriente? E aí, até então, não se tem um consenso entre os pesquisadores aí, de todo mundo, né? Se outros elementos eles devem entrar nessa classificação. Porque ainda a gente usa um critério estabelecido por Arnon e Stout de 1939, que ele fala o quê? Para ser nutriente, tem que compor um elemento da planta. Então, ele tem que ser constituinte da planta. O segundo critério é que ele não pode ser substituído. Então, se ele participa e eu substituo ele, o processo para de funcionar. Então, ele não pode ser substituído. E o terceiro, que é o mais difícil de, hoje em dia, a gente conseguir evidência desse critério, é que, na ausência, a planta não completa o ciclo. Então, o último nutriente que foi classificado como o nutriente para a planta, né, o último elemento, o níquel, em 1985, cultivaram cevada por 3 gerações numa solução nutritiva com um quelante super específico para níquel, para que na 4ª geração a semente não germinasse. E aí falou, cumpriu o terceiro critério, então agora ele é classificado como elemento. Então, o que eu acredito é que a gente vá usar elementos como cobalto, selênio, silício, iodo, muito mais como uma ferramenta de manejo para a gente potencializar processos na planta que me tragam estabilidade em relação a estresse, em relação a estresse bióticos, né, doenças, estresse abióticos, estresse hídrico, térmico, do que de fato aumento de qualidade, biofortificação, do que de fato a gente fala, não, ele é um nutriente. Então, eu ainda não vejo esses elementos sendo classificados como nutrientes. Só para pontuar, você falou o último colóquio de nutrição. Qual foi a data? Só para posicionar, quando a gente fala último, o pessoal vai assistir em épocas diferentes o podcast? Foi em agosto de 2022. Tá bom. Então, essa discussão que nós estamos tendo, ela se relaciona a uma discussão feita em agosto de 22. Exato. Bem interessante. Agora, Tiago, indo direto mais assim para uma aplicação prática, né? Quem faz a adubação via solo de uma maneira correta, seguindo todos os procedimentos, seguindo as recomendações e faz o manejo correto de pragas, doenças, usa a variedade correta, faz tudo direitinho. E em que situações que você, e depois o Walter pode complementar, que você enxerga que a nutrição foliar ela pode realmente trazer benefícios em relação ao desenvolvimento para a planta e essa reação ao estresse? Professora Leone, esse é um ponto importante quando a gente pensa em construção de plantas. Acontece que na nossa construção da cadeira de nutrição mineral de plantas aqui no Brasil, a gente veio muito relacionado à química e matemática, das ciências exatas. Então, a disciplina, a cadeira de nutrição mineral de plantas, ela veio de uma
de uma disciplina que era na botânica, que na época era alimentos para as plantas, e depois a gente caminhou com a nutrição. E aí o grande destaque de toda essa história é o professor Eurípides Malavolta. Só que a gente sempre colocou nutrição com matemática, com ciência exata, na química, e muitas vezes a gente faz aquela perguntinha: quando você quer produzir, para produzir X quilos por hectare, você precisa de tantas gramas de nutrientes, tantos quilos de nutrientes. Só que a planta, ela modula seu desenvolvimento em percepção da disponibilidade do nutriente no ambiente. Então, quando a gente pensa em construção de fertilidade, é garantir com que a planta tenha quantidade para suportar a minha expectativa de produção. Só que durante esse desenvolvimento da planta, eu tenho alta umidade, baixa umidade, eu tenho manejo com corretivo, com fósforo, e todas essas práticas, elas indisponibilizam o nutriente. E o que é mais legal nisso? A planta, ela não cresce mostrando a deficiência. Ela fala: opa, faltou um nutriente, eu vou encurtar, eu vou colocar uma folha menor, porque por eficiência em centímetro quadrado de folha, ela tem que ser conservada. E aí muitas vezes a gente não vê a deficiência e fala: não preciso aplicar porque eu não estou vendo a deficiência. Só que muitas vezes quando a gente faz uma nutrição foliar, eu vejo aumento de biomassa, aumento de área foliar, e aí isso correlaciona com a capacidade dela de converter mais carbono, mais reserva, mais biomassa, que correlaciona com produtividade. Então o desafio que o produtor tem é, ao enxergar o seu território, a sua propriedade, é encontrar elementos do ambiente, do solo, da genética, que poderiam limitar o desenvolvimento da planta, e aí ele traz isso para o manejo foliar como forma de minimizar esses impactos no desenvolvimento. Bem legal, bem interessante. Isso, antes de passar para você, Walter, eu lembro que eu fiz, como aluno de graduação, nutrição mineral de plantas, com 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas na Exalc, há 40 anos. Exatamente, 40 anos. E eu vejo até hoje, posso estar enganado, várias escolas de agronomia em que nutrição mineral ou ela está junto com adubação, com uma carga horária baixa, ou, pior ainda, a nutrição mineral ela é colocada sem a devida importância, né? Então eu queria ouvir agora, você que está responsável como uma disciplina de nutrição mineral de plantas, e já foi um agrônomo que percorreu o Brasil inteiro na época de Stoller, né? Não tem problema a gente falar o nome da empresa aqui, ajudou na sua formação. Você percebe isso também? Será que nós temos profissionais bem formados em nutrição mineral de plantas para entender tudo isso que você está falando? Talvez não no nível de profundidade que você está falando, mas para ter o conhecimento a ponto de saber auxiliar na tomada de decisão? Esse é um desafio e tem uma frase que eu gosto muito e uso inclusive nos finais das minhas aulas de treinamentos e cursos, né? Que é do João Pérez Romero e do professor Eurípides Malavolta, que eles colocam assim: a planta sempre está certa. O que pode estar errado é a interpretação humana. E quando a gente olha hoje para o desafio que a gente tem em construir uma planta e onde que a nutrição entra, é que cada vez menos a gente tem ido para o campo, a gente tem entendido dos materiais, pelo próprio avanço do melhoramento genético, muitos materiais novos sendo lançados, que muitas vezes a hora que você pegou o jeitão, né, de trabalhar com aquele material, vem um material novo. Então, o desafio é eu olhar para a planta, entender os processos fisiológicos que estão acontecendo e como que eu, com nutrientes, com a nutrição, seja ela construção do solo, seja ela no posicionamento foliar, eu consigo modificar aqueles processos para maximizar a produtividade ou até para minimizar.
por exemplo, os estresses que ela passa ao longo do ciclo. Então, o conhecimento, quanto mais conhecimento eu tiver, significa que melhor eu consigo entender os desafios que a planta tem e atuar na causa raiz. Porque é muito comum, né, Casarim, quando a gente tá aí nos grupos de WhatsApp, mandarem uma foto perguntando que deficiência que é essa? E aí geralmente eu respondo, primeiro de conhecimento. Agora vamos entender o que a planta está mostrando para a gente conseguir chegar na causa raiz para fazer um bom diagnóstico. Bem legal. Walter, qual que é a sua opinião aí sobre adubação no solo, respostas em adubação foliar e como que isso interfere no estresse? Como é que está a formação? Você que viaja também o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Como é que está a formação do nosso pessoal aí no campo em relação lá atrás, né? A bioquímica, a química aplicada à planta e não só ao solo, né? Eu trabalho com química do solo, né? Mas a gente percebe cada vez mais essa relação total entre o que acontece no solo. Até o professor Malavolta mesmo comentava que a planta é um animal invertido, né? Exato. A boca dela está dentro do solo e a parte aérea expõe aquilo que a nutrição do solo, e agora nós estamos discutindo e ampliando a discussão para a nutrição foliar, né? A gente percebe, Leone, acho que o Tiago vai concordar comigo, que essas andanças que a gente tem com os cursos de especialização do solo agro, a gente percebe que muita gente ainda é muito deficitária no conhecimento da nutrição de plantas, né? Mas o conhecimento ele deve se iniciar principalmente em saber o que o solo tem. É uma análise química do solo e que muitas vezes não é feita, né? Então se parte em adubações que são feitas pelo avô e continua sendo feita até hoje sem o devido conhecimento se aquilo está equilibrando o seu solo, como que o seu solo está. Então, quando a gente parte dentro do equilíbrio de solo, a gente também... eu gosto muito dessa sua frase de construir uma planta. Você tem que construir uma planta equilibrada nutricionalmente. E pela boca da planta está lá embaixo, ela precisa de um solo equilibrado, né? Então, uma boa adubação, uma boa calagem, né? Então, são esses alicerces que tem que ser feito para que a gente possa construir essa planta. Agora, Tiago, você comentou uma coisa importante, né? Que é os micronutrientes participando muito ativamente nesses processos que reduzem ou mitigam o estresse da planta. Só que o micronutriente na planta, ele tem o micronutriente no solo, ele passa por vários processos de indisponibilidade. Seja a calagem, que quando a gente eleva o pH do solo, nós estamos indisponibilizando uma parte desses microcatiônicos, né? Falta de matéria orgânica vai afetar o boro. Então tem esses processos todos que estão acontecendo no solo e que vão fazer com que o micronutriente não esteja totalmente disponível para a planta, principalmente naqueles momentos que a planta tem uma alta demanda. E aí entra a adubação foliar, né? Eu queria ouvir de você, essa adubação foliar, ela realmente funciona? Essa adubação foliar, ela vai permitir dar esse equilíbrio nutricional para a planta e buscar as altas produtividades? Isso, Casarim. Geralmente o produtor ele ou não faz análise de solo para saber de fato como ele constrói aquele perfil, né? Ou muitas vezes ele tem tanta informação ali que ele fala, segue o que a gente tem feito, que tem conseguido boas produtividades. E aí você trouxe muito bem, né? Então, mas eu ter o teor disponível no solo, ele é fator fundamental. Mas o equilíbrio, ele também é importante. Então, um exemplo. Quando a gente faz uma gessagem, a gente está aumentando a disponibilidade de enxofre de sulfato. Na planta, a absorção de sulfato e molibdato é para a mesma portinha. Então, se eu estou aumentando o enxofre, eu estou reduzindo a absorção de molibdênio. E aí, molibdênio é importante para assimilação de nitrogênio. E aí, muitas vezes eu falo, não atento a esses parâmetros e falo, mas eu fiz gessagem, então aumentei, estou com solo fértil, mas minha produtividade está baixa. Isso que não adianta colocar no solo. Aí eu tenho que, sabendo das interações que ocorrem no solo,
como que eu levo isso para a planta? E aí a nutrição foliar ela é importante. E quando a gente pensa em nutrição foliar, são 4 pilares. Primeiro é aplicabilidade. Então, nutrição ela não entra sozinha dentro de um manejo, geralmente ela entra associada a defensivos e a outras tecnologias que o produtor viabiliza no operacional. O segundo é penetração. Porque se não entrar dentro da folha, eu tenho uma distribuição por hectare homogênea, mas a planta não enxergou aquele nutriente que eu coloquei. A segunda, ele tem que se movimentar na planta. Então, eu tenho que ter uma translocação desse nutriente. E uma última, ele tem que incorporar no processo fisiológico. Então, se eu coloco o manganês e o manganês ele não entra na fotólise da água, ou seja, na quebra da água, não entra numa enzima que vai ajudar na eliminar as espécies reativas de oxigênio, eu não consegui fazer uma nutrição foliar, eu fiz uma distribuição homogênea de nutrientes em gramas por hectare. Então, uma provocação que eu sempre falo é: a gente está pensando em gramas por hectare de elemento ou gramas de nutrientes dentro da planta? Aí, de fato, toda a estratégia de modificar a planta, reduzir estresse, fortalecer barreiras para doenças, ela de fato acontece. Se o nutriente não entrou na planta, eu não consigo entregar isso em termos fisiológicos. Leone, se você me permitir, Sim, claro. eu tenho um fato que aconteceu comigo uma vez que eu estava fazendo uma palestra em Ijuí e um produtor ele chegou para mim depois que eu tinha comentado sobre esse equilíbrio de nutrientes no solo e eu estava falando sobre fósforo. Ele falou assim: professor, eu tinha um super simples guardado e todo mundo fala que o fósforo ele é fixado no solo, então o que eu fiz? Eu peguei aquele fósforo e joguei no meu solo. O que ele causou no solo dele? Um total desequilíbrio, porque o fósforo ele começa a reagir com zinco, né? E não vai ter deficiência de fósforo porque ele tem fósforo a mais. Mas ele começou a precipitar o zinco, e o zinco a gente sabe todo o processo dele que ele participa na produção do ácido indolacético, que é o hormônio de crescimento. E ele falou: o meu milho está amarrado. Então, esse desequilíbrio ele vem acarretar problemas, né, que para o produtor pode ser não muito lógico. Ele falou: mas se eu tenho nutriente ali disponível, como que minha planta não está crescendo? E, na verdade, o desequilíbrio causa todos esses problemas, né? Agora, com relação ao foliar, a gente tem visto muitos problemas de aplicação. Isso é muito comum, principalmente porque a gente coloca dentro de um tanque várias coisas, né? Defensivos, vários micronutrientes, né? Então a gente tem vários nutrientes presentes ali e a entrada na planta ela depende muito do pH da cauda, depende de reações que acontecem ali. É normal a gente fazer isso, Tiago, a gente ficar fazendo essa miscelânea de produtos, né? Mas ao mesmo tempo, eu vou refletindo, né? A gente também não pode querer só pedir para o produtor aplicar só o micronutriente, porque fica caro isso, né? Então ele acaba indo de carona. Quem perde mais nessa história? É o foliar ou é o defensivo, né, Tiago? Porque o produtor não vai fazer separado, né? Ele vai fazer junto porque economicamente é mais viável, né? É uma boa reflexão, porque quando a gente fala de defensivos, então o produtor aplica o herbicida, ele vai lá 15 dias, ele vê que o mato morreu. Ele aplica um inseticida, ele vê a lagarta morta ali na lavoura. Ele aplica um fungicida, ele vê o controle de doença. Agora, quando ele aplica tecnologias, e aí pode ser nutrientes ativos que modificam a planta fisiologicamente, ele não consegue ver a planta fazendo mais fotossíntese, assimilando mais CO2, combatendo espécies reativas de oxigênio. Muitas vezes ele vai ver lá no final um incremento em produtividade, que é o resultado de todo esse condicionamento da planta. Então, a gente precisa caminhar para a mesma forma que o
manejo fitossanitário ele garante produtividade, mas a gente precisa garantir construção da produtividade para depois eu defender. Então aí entra essas aplicações de nutrientes. E quando o produtor ele entende que de fato aquilo agrega em produtividade, em qualidade, muitas vezes ele até separa a aplicação de um nutriente e faz 2 aplicações. Mas isso é exceção. Quando a gente vai na regra, é mistura de produto no tanque, e aí muitas vezes a gente chega a ver 8, 10 produtos numa cauda de aplicação, e aí as interações químicas elas ficam muito mais evidentes ali, e você pode estar reduzindo performance tanto do nutriente quanto do defensivo. Muito jóia. Olha quanta coisa interessante, né? Bom, até como uma forma, talvez, de a gente fechar esse bate-papo, a gente vai ter, com certeza, outras oportunidades de voltar a conversar sobre o tema. A pergunta que eu faço para a gente fechar é o seguinte, Tiago, como é que está o mercado hoje? Né? Hoje, primeiro semestre de 23, né? Como está o mercado em termos de fornecimento de insumos para nutrição foliar dentro dessa amarração com o desenvolvimento de plantas e o estresse vegetal? Ele fornece todos os insumos necessários? Que tipo de insumo que está faltando ou que precisa ser mais pesquisado? Como é que está hoje e quais os próximos passos aí dessa relação nutrição foliar e estresse vegetal? Hoje o produtor ele dispõe de boas tecnologias para uso no manejo nutricional fisiológico. Então, tem se observado o mercado ele se profissionalizando. Então, grandes players hoje fazem parte dessa movimentação, inclusive o setor de defensivos entendendo toda essa estratégia de manejo nutricional, fisiológico e biológicos. Então, aquisições recentes a gente observa no Brasil e no mundo, né, em razão da importância desse setor. Então, é fato que trabalhar com químicos e só químicos, a gente não consegue mais garantir estabilidade e aumento de produtividade. Microbiologia tem aumentado muito os estudos para entender essas relações com os micro-organismos em produtividade, mas temos hoje quase 490 empresas de fertilizantes especiais. Muitas vezes quando você pega aí os levantamentos da Absolo, né? E então tem boas tecnologias para se trabalhar. Qual que é a dificuldade? É um pouco legislação, porque você não coloca todas as garantias em termos de formulação. Então tem muita coisa que fala que tem e na verdade não tem, e o produtor ele não consegue separar muitas vezes isso na ponta, e aí comercialmente acaba viabilizando muito mais por custo do que com qualidade de tecnologia. Então essa é uma grande dificuldade hoje, para o produtor saber escolher boas tecnologias dentro do setor, dentro dos fertilizantes especiais que ele tem à disposição. E aí, muitas vezes, o investimento em P&D para o desenvolvimento de uma tecnologia, ele fica prejudicado, porque se eu tenho muita gente falando que faz a mesma coisa, que é igual, e é 50% muitas vezes mais barato, o produtor ele fala, bom, está todo mundo falando assim, e a gente nivela por baixo esse setor. Então, essa é uma evolução que o setor de fertilizantes especiais, que é entre os nutricionais, os fisiológicos, ele vai precisar passar para a gente, de fato, garantir que o consumidor, que é o produtor, ele tenha tecnologias que sejam eficientes. Então, a gente precisa subir a régua quando a gente fala nesse setor. Muito bom. Excelente, Tiago. E é para isso que o Solo Agro existe, completando 25 anos em 2023. Cursos de extensão, especialização, presenciais à distância. Confira no nosso site www.soloagro.com.br.
todas as edições dos cursos, para você buscar um aperfeiçoamento, para se qualificar cada vez melhor. Bom, como eu já disse, um tema muito interessante. Antes de encerrar, vamos para um quadro bastante interessante dos nossos podcasts, que é o momento mais descontraído, que é você conhecer o outro lado dos nossos convidados, que é o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Muito bem, pessoal. Porteira Aberta hoje com Tiago Tesotto. A gente mostra coisas diferentes que muita gente que está assistindo não sabe dos nossos convidados. O Tiago Tesotto, para quem não sabe, é um orquidófilo. É isso, Tiago? Orquidófilo. Exato. Ele vai comentar sobre o que é esse hobby dele, cultivo, né, de orquídeas. Essa é a primeira e hoje nós vamos fazer 2 perguntas para o nosso convidado. A primeira é como é esse hobby dele com o cultivo de orquídeas e o segundo é o que faz um profissional com 15 anos de carreira num cargo extremamente elevado numa empresa de fertilizantes, bem conceituado, conhecido no meio, sair dessa carreira e voltar para a carreira acadêmica de professor universitário. 2 perguntas para o pessoal saber um pouco mais de você, Tiago. A orquidofilia ela começou enquanto eu estava como aluno de graduação, né? Então, tem o orquidário da Exalc, que fica no departamento de genética, e alguma aula alguém mostrou uma planta e eu comecei estagiando no orquidário da Exalc e fui pegando gosto. E como todo hobby, a gente começa num lugarzinho pequeno e depois, a hora que vê, está expulsando a família de casa para conseguir guardar todas as coleções. Então, comecei com meia dúzia de vaso no corredor de casa, e aí foi para o quintal de casa, foi para o terreno ao lado de casa, até que hoje tem quase uma estufa aí de 400 metros quadrados, onde eu cultivo aproximadamente 3.500 plantas de orquídeas, e quem gosta é a família, que sempre tem uma flor, né, lá enfeitando, e natural, não artificial, a casa. Então, é um momento de tranquilidade, de olhar para a planta, ver como ela funciona, entender os desafios. Muitas vezes a gente perde plantas, né? Então, tentar tirar o estresse humano. Tirar o estresse humano, não que tem muito mais do que do ambiente, né? Exatamente. Então, é um momento que eu consigo relaxar. Conectar, colocar o cérebro, né, em ordem para passar aí a próxima semana. Tiago, agora fica uma dúvida, né, Alione? Qual é a nutrição adequada aí para a orquídea? Uma recomendação. Não, esse é segredo, né, Casani? Um bom orquidófilo nunca fala o manejo que ele faz. Guardado. Porque eu nem imaginava que utilizasse fertilizante ou... Usa. Então, lá o que eu faço? Geralmente é um substrato inerte. Então, você usa fibra de coco, casca de arroz carbonizado, pedras. E aí toda a nutrição ela vem via aspersão. Então, eu faço uma solução nutritiva e aí, parceladamente, como eu gosto de tratar a nutrição foliar, todo dia eles recebem um banho aí de uma solução bem diluída, que é talvez a estratégia que eu uso para nutrir as minhas plantas. Muito legal. E aí, o que faz um profissional do mercado, bem graduado, bem conceituado, com uma carreira de sucesso no setor privado, tomar essa decisão de prestar um concurso e brilhantemente ter um desempenho, ser aprovado? Eu falo como professor da Exalc. Aliás, fui seu professor na graduação, né? Nossa, a gente percebe que está ficando velho nessas horas aí. Os nossos alunos são os professores agora. E
Bom, eu falo pelo departamento, foi uma grande aquisição que nós tivemos de trazer o Tiago, que trouxe toda essa experiência do mercado, além de uma excelente formação acadêmica. Mas, Tiago, e aí? O que fez você tomar essa decisão de sair do mercado de trabalho privado, né? E prestar um concurso, ser aprovado e agora estando na carreira acadêmica? Foi, na verdade, não foi surpresa, mas foi surpresa. Porque desde que o primeiro dia que eu entrei na Exalc, eu falei, eu vou ser professor aqui. Então, assim, o que eu preciso para ser professor? Eu preciso gostar de pesquisa e sempre gostei. E não tenho tradição de família que trabalha com agricultura, mas eu tenho como referência um tio que formou na USP em Química, então sempre Química teve ligado, e quando eu saí da graduação, do ensino médio, fui prestar farmácia. Falei, farmácia é Química, eu vou me dar bem em Química, e não deu certo. Fiz um ano de cursinho e falei, bom, quando a gente não sabe muito o que quer, o curso de agronomia ele é bem acolhedor, porque você consegue trabalhar com todas as áreas dentro da agronomia. E no primeiro dia eu falei, eu vou ser professor aqui. E toda a minha graduação foi 2 iniciações científicas, mestrado, experiência no exterior, doutorado. E a hora que falou, tô pronto, não tinha as vagas, né? Então a gente ficou aí um bom tempo sem renovação de docentes e a USP agora sim tem contratado, né, os docentes para as novas vagas. E aí eu fui dar aula numa fundação, fui trabalhar dentro do P&D no desenvolvimento de tecnologias, estava muito bem. E aí a hora que abriu o concurso, entrou a pandemia. Então, a inscrição do meu concurso foi em novembro de 2019 e depois, com 2 anos, tudo parado. E eu falei, não vou mais. Acho que passou o tempo. Retomar, a gente sabe dos desafios que a gente tem dentro das universidades. Falei, deixa eu ficar aqui trabalhando, estou feliz. Vamos continuar desenvolvendo tecnologias. Até que minha chefe, também formada comigo, ela pegou e falou, mas como que você está tomando a decisão sem antes ter o resultado de lá? Falou, vai, presta, se passar você escolhe. Só que aí tem um problema. No concurso da USP não tem cadastro de reserva da vaga. Ou você passa, ou tem que abrir outro concurso. E aí eu lembro até hoje o professor Miguel Cooper, que foi o presidente, né, da comissão, você tem certeza que você está saindo da iniciativa? Eu tenho, como se, falei, depois eu vejo o que eu faço, né? Se eu vou falar que não tenho, eu não vou passar. Uhum. E aí a hora que ele falou, então se está aprovado, eu falei, fiz merda. O que eu vou fazer agora, né? com esse enrosco que eu arrumei para mim, né? Mas acho que um dos motivos que fez eu vir para a Exalc e estar no departamento de solo, de ciência do solo, pelos colegas que a gente tem no departamento, pela contribuição que o departamento tem para a instituição, para o setor, e isso foi um grande motivador em compor esse time que o departamento de ciência de solo e todas as suas áreas de pesquisa, de ensino e de extensão, como o Solo Agro, por exemplo, que dissemina conhecimento. Então eu falei, não, de fato, acho que chegou o momento de realizar esse sonho. E aí agora a gente está nessa aventura de voltar a retomar as aulas presenciais, bastante coisa nova para os alunos de graduação. Então eu estou muito feliz com essa mudança, não é nem 360, né? Acho que até hoje eu dei umas 4 voltas para me achar nessa nova desafio profissional. Muito legal. Bom, mais uma vez, seja bem-vindo ao departamento, já está totalmente entrosado e produzindo conhecimento, disseminando aos alunos, é isso que a gente quer. Bom, pessoal, nós estamos encerrando o episódio do SoloCast, o podcast Solo Agro, nesse novo estúdio, nessa nova estrutura. Eu agradeço muito o professor Tiago Tesoto pela presença. Vamos ter que voltar a discutir, conversamos meia hora, 35 minutos sobre um assunto tão importante, tem muito mais a conversar. Walter, muito obrigado por sua participação e a gente volta
em breve com mais um episódio do SoloCast, o podcast do Solo Agro. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!